Olá, estamos aqui hoje com a nossa convidada, ela que é fonoaudióloga e audiologista, ela entende muito de ouvidos. Nós vamos falar de aparelhos auditivos e também ela é mãe do Pedro e da Giovana, que também está na área de saúde. Eu estou falando da doutora Vanessa Moraes, que é um prazer, doutora, receber você aqui no nosso programa. E é uma satisfação muito grande que eu já gostaria de começar perguntando, né, dos seus filhos lindos que foram também para a área de saúde como você. Dalva, estou muito grata por estar aqui, nossa amizade há muito tempo, né? Sim. Sem falar assim do respeito que a gente tem por essa emissora, por esse programa que nos presenteia toda semana com incríveis programações fantásticas. E muito obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer ter você aqui. E fala um pouquinho para nós do Pedro e da Giovana também. Eles formaram em quê? O Pedro, ele gosta muito de esporte, né? Então, assim, desde pequeno na minha casa, a gente sempre cuidou muito de alimentação, sempre nos dedicamos ao esporte, ao corpo. E o Pedro fez medicina do esporte, né? Então, ele trata, na verdade, assim, ele não passa aqueles anabolizantes, pré-treino, pós-treino, não é nada disso. Ele quer a saúde do esportista para estar... Ele já está atendendo aqui em Cuiabá, não? Ele está atendendo aqui em Cuiabá e ele trabalha também com muito trauma. Então, por exemplo, dores no ombro, dores no joelho. Então, ele tem um equipamento que se chama ondas de choque, que é muito interessante, que a reabilitação é muito rápida com esse equipamento. É um dos poucos que tem aqui em Cuiabá e nós investimos nesse equipamento para ele e tem dado muito certo, muito. Que maravilha! Muito e a Giovana? Conta para nós da Giovana, que é a caçulinha, né? A Giovana foi para a área do pai, né? Ela fez dentista e está fazendo ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares. Ela já está lá na clínica também com o pai, que é o Rosário Caselano Ovo, né? Tá com o Machado, tá lá no Instituto Machado, já está atendendo os pacientes dela, junto com ele. Que maravilha! Nós temos fotos aí de você com a Giovana, com o Pedro. Olha lá, como ela é linda, dentista tão nova, né, Vanessa? E já é uma dentista, já trabalhando ao lado, 23 anos, trabalhando ao lado do pai. E o Pedro, médico do esporte, que maravilha. Ele também é um rapaz muito bonito, olha só. A formação dele foi fantástica, Dalva. Foi na Escola Paulista de Medicina, né? Então, eram 2 vagas para essa vaga de medicina de esporte. Eram 6 vagas, ele passou em 2º lugar. Então, ele se dedicou bastante, ele teve muito êxito lá. Que maravilha! Com certeza ele vai seguir os passos dos pais, né? Já que os dois herdaram essa área de saúde. E agora, doutora Vanessa, você que é formada em fonoaudióloga, né? Você é fonoaudióloga, explica para nós o que uma fonoaudióloga faz. Tá. A fonoaudióloga, então, ela trata das alterações, dos distúrbios da fala e da audição. Então, fono, fala, audiologia, audição. Eu fiquei na parte de audiologia, então eu faço exames de audição e coloco aparelho auditivo, né? E faço tratamento com aparelho auditivo e também na reabilitação de zumbidos com o aparelho auditivo. Certo, porque quando fala aqui em Cuiabá, aqui em Mato Grosso, em ouvido e aparelho auditivo, não tem como pensar em você, porque você já está no mercado há muitos anos, né? Atendendo, você atende o estado inteiro. Agora, não é fácil. Eu penso assim, por exemplo, uma criança, um bebê, quando é recém-nascido, como que a mãe faz para detectar que essa criança ela não ouve, ela não escuta? Porque não deve ser fácil, né? Como que é que a mãe percebe? Conta para nós. Dalva, quando a mãe está no período lá fazendo os exames pré-natais,
Não sei se você lembra, no 8º mês, por aí, a sua ginecologista chegou com uma buzina bem forte na sua barriga, deu uma buzinada e a criancinha foi para um lado da barriga. É mesmo? Aquilo ali já era um pré-teste de audição. Certo. Então já dava para ela, a criança se assustou com aquele barulho. Então já prova que ela tem audição normal. Só que, lógico, pode estar com uma perda moderada ali e não ter se assustado tanto. Mas, ao nascimento, todos os bebês devem fazer o teste da orelhinha. O que é esse teste da orelhinha? Esse teste é aquele que faz do pezinho? Com o do pezinho, a gente tem o da orelhinha. Ah, tá certo. E quando a criança não passa nesse teste da orelhinha, a gente pede o reteste, porque pode ser que tenha líquido amniótico ainda dentro do ouvido. E a gente pede o reteste. Se não passou, novamente, aí a gente tem que procurar o diagnóstico, que provavelmente essa criança tem algum comprometimento auditivo. Certo. E se essa criança é feito o diagnóstico e se começa a reabilitação antes dos 3 meses de idade, essa criança vai ter as mesmas condições de fala que uma criança ouvinte normal. Passou dos 6 meses, já vai ter aquela fala nasalada, aquela fala com dificuldade, já vai tendo todo um atraso na fala, na aprendizagem. Nossa, olha só, interessante. Então, quanto mais cedo detectar um bebê, se ele tem problema na audição ou não, mais rápido é o tratamento e menos ele vai ter a probabilidade de não ouvir. De não ouvir. Quanto mais cedo a reabilitação, melhores os resultados, os prognósticos dessa criança. Olha só. Aí na linguagem, na aprendizagem, na independência, em tudo, né? E no caso, por exemplo, nós estamos falando do bebê, né? E no caso da criança, por exemplo, a criança está na escola, tem probabilidade, doutora Vanessa, no caso da pessoa nascer ouvindo bem e durante quando ela vai indo para a escola, com 3, 4 anos de idade, já começar a não deixar de ouvir, a não ouvir mais? Tem essa probabilidade? Sim. Existem várias patologias, né? Então, assim, muitas doenças, como a meningite, né? É uma doença que pode acontecer com 3, 4 anos, que deixa uma sequela muito ruim, tanto para a audição quanto para a visão. Mas o que acontece geralmente nessa fase são infecções nasais. Então, a criança está sempre gripada, resfriada, com sinusite. E isso tudo está tudo ligado aqui com o ouvido. E isso acaba dando uma perda auditiva temporária, por causa desse líquido que está dentro do ouvido médio. Então, a criança está lá na escola, ela está perdendo informação. Mas ela, uma gripe só, maltratada, no caso, pode vir a acontecer isso? Existe uma patologia chamada otite média secretora, que dá uma perda de 40, 50 dB nos 2 ouvidos. Nossa! E é aquele aluno que a professora fala assim, não, mas ele vive no mundo da lua, ele não presta atenção. Até aquele diagnóstico que está todo mundo falando que as crianças têm agora, que usam a correntinha colorida, como chama? Autismo. Autismo. Muitas vezes, autismo não é autismo, gente, é perda auditiva que essa criança. Então, ela está sendo prejudicada na sala de aula, porque muitas vezes os coleguinhas estão lá na frente, já aprendendo, ela não consegue aprender, porque muitas vezes ela não escuta e não sabe dizer para o pai ou para o professor. E muitas vezes está com rolha de cera no ouvido, toma banho, enfia o cotonete, vai empurrando a cera para dentro do ouvido, vai dando uma perda, é uma rolha de cera que está no ouvido. Então, não tem como aquela criança prestar atenção, mesmo porque a professora fica de frente para o quadro e de costa para o aluno. Ela não vai perceber. Ela não vai perceber.
E olha que interessante que é, quando a criança tem a deficiência auditiva já diagnosticada e reabilitada, nós colocamos o aparelho auditivo na criança, colocamos um colar na professora e desse som que a professora fala aqui no colar, chega direto no ouvido da criança. Essa distância, esse barulho que está entre os colegas, a professora e os colegas e o aluno, não acontece, o som vem direto. Olha só. Então, e essa coisa, essa adaptação do aparelho na criança, com certeza é mais difícil, né, digamos assim, porque para a criança, primeiro, para aceitar aquilo, criança é muito agitada, né, para ela aceitar, e por mais que seja um aparelho auditivo moderno, vai ser mais lento a adaptação, né? É difícil com criança porque as provas, elas são assim, a gente escutou, aí acende a luzinha, o trenzinho, apaga a luzinha, então tudo de maneira lúdica, né? Certo. Porque a criança não sabe falar se o aparelho está alto, está baixo, está agudo, está grosso, se ela está escutando o retorno da voz dela. Então é difícil, por mais que a gente tenha equipamentos que meçam tudo isso, mas na criança é difícil. Então nossa maior companheira é a mãe e a professora na sala de aula. Certo. E o adolescente? Porque o adolescente, a gente sabe que é a fase mais, assim, é uma fase difícil, porque ele não sabe se ele ainda é adulto, se é criança, e é a fase do extremo vaidade, né, do ser humano. E é bem mais delicado também para ele aceitar para usar o aparelho. Acontece de a pessoa passar uma infância maravilhosa e chegar na adolescência ela ficar sem audição? Acontece isso? Pode acontecer. As patologias que causam a perda auditiva podem acontecer ao longo da nossa vida. E os adolescentes, eles têm um fator bem que piora, né, essa saúde auditiva dele, o que são os fones de ouvido em alta intensidade. Então, eles querem tudo alto. E isso aí pode causar surdez? Perda auditiva induzida por ruído. Olha! É muito comum. E essa perda auditiva vem acompanhada de zumbido. Então, quando esse adolescente chega no consultório, quando ele já está com zumbido no ouvido, e quando ele está com zumbido, ele já está com perda. Entendi. Então, eu sempre pergunto, por que a doutora te mandou aqui? É porque eu estou com zumbido no ouvido. Você usa fone? Ai, doutora, eu uso. Quantas horas por dia? Umas 10 horas por dia. E alto. Tem vezes que eu estou na minha sala, eles estão na sala de espera, eu estou escutando o fone deles. Então, realmente desaconselhável no caso, né? Porque é uma lesão, Dalva, que não tem remédio, que não tem tratamento, que não tem cirurgia. É uma lesão no nervo auditivo, nas células do nervo auditivo, e elas morrem com essa alta intensidade. E não tem nada que faz com que elas sobrevivam. Certo. Né? O que a gente vai fazer é colocar o aparelho para amplificar esses sons que foram perdidos, para ele ter uma vida melhor. E é mais fácil do que uma criança e um bebê, né? Porque o adolescente ele já fala, o adolescente ele já sabe falar, para chegar lá, para falar para a doutora, olha, tá acontecendo com zumbido e tal. Porque a criança é dificílimo, né? A criança muito mais complicado. E na fase adulta, no idoso, porque acontece muito do idoso perder a audição, né? Normalmente é quando que o idoso perde essa audição? Tem alguma doença que leva à perda de audição do idoso ou não? Então, trabalhar com os idosos é a minha paixão. Porque a partir dos 45 anos, todos nós vamos ter um declínio natural da audição, que é uma doença chamada presbiacusia. E vai acontecer com todo mundo, só não vai acontecer com quem morrer novo, né? Então, o que acontece? O paciente vai perdendo os sons agudos, então é a campainha, é o telefone,
a televisão, que ele vai deixando de escutar. E com isso, ele passa a não se comunicar mais com a família, porque ele não quer ficar pedindo repetição, ele fica cansado, ele tem vergonha. Aí ele passa a não querer fazer parte das reuniões familiares e aí vai tirando ele do convívio social. Isso causa isolamento, causa uma depressão, causa um cansaço muito grande nele e para as pessoas que estão com ele, que tem que ficar repetindo. Certo. E aí a necessidade de se colocar o aparelho auditivo. Só que eles têm muito preconceito. Eu não quero que apareça, eu não quero. Mas hoje os aparelhos auditivos estão fantásticos. Os aplicativos, você coloca no celular, o slogan é assim, a sua audição na palma da sua mão. Então, você controla o que você quer, o volume que você quer, o ambiente que você está. Então, são sons fantásticos. E quase não aparece, né? Bem pequenininho, no caso. Quase não aparece. O grande problema é que o paciente tem que usar 8 horas por dia. Eu falo assim para os meus pacientes, o aparelho auditivo não pode ser um sapato de festa. Por que o sapato de festa aperta? Porque a gente só usa para ir na festa. Então, ele tem que ser usado diariamente, no mínimo 8 horas por dia, porque senão o cérebro não acostuma, com aparelho, sem aparelho, com aparelho, sem aparelho, com aparelho. Não tem como. Não tem como. Tem que ter uma dinâmica de pelo menos 8 horas por dia. E tem que ter essa adaptação. Para ter adaptação, tem que usar constantemente, tem que usar. Né? Porque senão... Não... Agora, no caso, eu já vi muitas pessoas falam, eu tenho muita labirintite. E a labirintite causa essa perda de audição, porque por causa do labirintite ela fica meio surda, acontece? Na verdade, assim, o labirinto ele tem 2 funções, tanto a audição quanto ao equilíbrio, né? Então, sempre a gente avalia, porque a labirintite sempre é uma crise que o paciente tem, né? De labirintite. E isso pode estar acompanhado de perda auditiva ou não. Agora, voltando só um pouquinho no idoso, o que a gente insiste para que ele use o aparelho auditivo é que qual o maior medo hoje que nós temos ao envelhecer? É ter o Alzheimer, né? Certo. Então, o que é o Alzheimer? É a falta de atenção e de memória. E como é que nós vamos estimular a atenção e a memória se nós não estamos escutando? Não tem como. Então, hoje, quem mais indica para a gente, para colocar aparelho auditivo, são geriatras, neurologistas, então, otorrinolaringologistas, porque não pode perder esse tempo. Porque se o paciente fica afastado, aí vai perdendo tudo, convívio, vai... Né? E muitas vezes ele fala assim, eu não vou colocar o aparelho auditivo, eu estou falando no caso do idoso, porque muitas vezes vai detectar que eu já estou ficando velho ou velha e com medo do preconceito com as pessoas de saberem que já está usando o aparelho auditivo. Eu nunca usei na minha vida, se eu começar a usar agora é porque eu estou velho. Não existe isso? Existe isso, mas hoje com a tecnologia e o design dos aparelhos, diminuiu muito, Dalva, assim, não dá, quase imperceptível. Tem muitas pessoas que eu te garanto que você conhece, que usa aparelho que você não viu ainda. Que não viu, né? Que não dá para perceber. Porque com a mulher é sempre mais fácil. A mulher ela tem um cabelo maior, ela pode tampar. O homem está mais exposto, digamos assim, o ouvido, aqui, a orelha. Então, muitas vezes a preocupação disso, de ter também essa coisa de ser chamado de velho, e aqui não é por aí, né? Porque você vê, tem tanta criança que usa o aparelho auditivo e sofre de audição. Mas o velho, eu falo idoso, não o velho, o idoso, ele tem realmente, ele sabe se expressar mais, que uma criança não sabe, mas ele tem esse problema que você tem que, muitas vezes, também preparar a cabecinha, não é? Entrar como uma psicóloga aí, no caso. Eu tive um paciente que eu coloquei aparelho nele num sábado de manhã, e ele me ligou e falou, doutora, eu não estou aguentando, não estou aguentando. Eu falei, mas o que está acontecendo? Não, eu vim aqui comer uma feijoada e estou comendo torresminho
Eu não estou aguentando de barulho. De barulho? O barulho no meu ouvido. Ele não escutava mais o Torresmin, barulho Entendi. da mastigação dele. Ah, tá, porque passa isso pro aparelho, né? É, e ele estava escutando, eram sons novos, né? Sim. Aí eu disse para ele, diminui o volume e para de comer o Torresmin, que não faz bem. E tem tudo isso, Tem a essa nova coisa. adaptação, né? É a nova adaptação, não tem como. É igual também a pessoa quando começa a usar a lente de contato, é uma coisa nova, você fica piscando, né? Não Você tem fica... como, é essa parte da adaptação. E o idoso muitas vezes é teimoso também, né? Muito teimoso. Teimoso. Aí você fala, não faz isso, ele vai e faz. Né? Não acontece isso? É muito engraçado quando vai um casal, né? Eu pergunto, o que eu posso ajudar o senhor? Eu nada, é ela que reclama que eu não escuto. Então sempre é a esposa que reclama, é a esposa que escuta a televisão baixa. Então nunca é a perda com ele. E muitas vezes detecta, você falou televisão baixa, quando a maioria das vezes que chega lá paciente para você, eles falam isso porque a televisão tá baixa, tá normal para todo mundo, para mim tá muito baixo. Acontece isso? Então, na verdade, assim, todos lá na clínica, a gente tem uma televisão programada para todos os pacientes que entram, o som da televisão já vai direto no aparelho, porque é um acessório que nós temos para o deficiente auditivo não atrapalhar os familiares na televisão. Certo. Então, a gente mostra isso para ele, que ele tem um acessório que vai aumentar só para ele, que todo mundo ali ao redor vai estar escutando a televisão no volume normal e que só ele que vai estar escutando direto no ouvido dele através desse acessório. Então, ele já fala, nossa, mas doutor, tá aqui a televisão? Tá aí. A gente programou para o senhor fazer um teste, né? E até se adaptar. Né? Então, a gente mostra, hoje tem muitos acessórios, né? Então, por exemplo, um executivo hoje, uma hora ele está dando palestra, outra hora ele está no jantar, outra hora ele está no teatro. Para cada um desses, tem alguma coisa para se fazer. Hoje a gente tem um equipamento, quadradinho que você coloca na mesa, na reunião, todas as pessoas que falam, o som é captado por esse equipamento e mandado para o aparelho auditivo do paciente que está nessa... Certo. Sem interferência de som externo algum. Então, assim, tem muita coisa, sabe? A tecnologia hoje está fantástica. Fantástica. E agora vamos falar um pouquinho só de... Eu vou chamar o intervalo, que já está na hora do intervalo, e no próximo bloco nós vamos falar em valores. Você fala para as pessoas que estão nos assistindo, muitas vezes a pessoa tem interesse, se é muito caro, se você tem para alcance de todo mundo. Sim. Porque às vezes a pessoa quer saber, né? Isso aí é uma coisa assim, que ela está falando de alta tecnologia, é um absurdo, muitas vezes não é, né? Eu vou chamar o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho para falar mais de aparelho auditivo. Magazine Ilustre. Desde a sua primeira edição, o trabalho nunca parou. Eventos, fatos e personalidades estamparam nossas páginas, mas foi preciso escrever com paixão e acreditar na força de um veículo direcionado para conquistar o mercado. E o sucesso só aconteceu porque nós decidimos a quem é verdadeiramente ilustre. Você! Veja essa notícia. Alunos da Rede Estadual de Ensino são premiados na Olimpíada Nacional de Química. E essa outra. Alunos de Escola Estadual de Sinop conquistam vaga em torneio mundial de robótica nos Estados Unidos. E essa notícia aqui. Estudantes da Rede Estadual são selecionados para intercâmbio na Inglaterra. E tem mais. Banda de Escola Estadual de Cuiabá conquista primeiro lugar em 4 categorias em concurso no Rio de Janeiro. E essa notícia aqui. Aluna de Colíder participa do programa Jovens Embaixadores no Exterior. Olha só essa! Estudante de escola estadual de Chapada dos Guimarães tem a vida transformada pela Copa Educa. E não para por aí. Educação Pública de Mato Grosso salta do 22º para o 8º lugar no IDEB. Para o jovem que escolhe a educação, só existe um caminho: oportunidade para uma vida melhor. Continue incentivando seu filho nos estudos. A educação abre portas para o futuro.
Governo de Mato Grosso. Se você quer vencer, mas não sabe como, eu tenho a solução. O fruto de amanhã só colhe quem investe hoje. Olha a dica do milhão. Capital premiado, eu quero vencer. Quero ganhar uma caminhonete da Olé. Capital premiado Sicredi. Participe. O que é bom está ficando melhor ainda. Mais uma super atração no Aquapark Pantanal é o Half Pipe. Uma rampa aquática gigante, com boia para 2 pessoas. Muita aventura e adrenalina. Venha logo conhecer. Piscina de ondas, tirolesa, kamikaze com 70 metros de comprimento. Aqualândia. Cachoeiras, bar molhado, piscina coberta, toboáguas adulto e infantil. E tem mais! Bangalôs para fazer a sua festa de aniversário ou eventos em geral. Compre seu ingresso antecipado pelo nosso site www.aquaparkpantanal.com.br. Telefone 999999102. Aquapark Pantanal, entre nessa onda! O Mercado dos Aromas, na Avenida Isaac Póvoas, em Cuiabá, é um espaço especializado em produtos voltados para matéria-prima, para a elaboração de aromatizantes, perfumaria, cosméticos e velas. Lá é possível encontrar uma variedade de essências, difusores, matéria-prima para velas aromáticas e sabonetes artesanais e outros itens que proporcionam experiências sensoriais e relaxamento. A loja costuma atrair quem busca por soluções para perfumar ambientes e cuidar do corpo e da mente, com foco em qualidade e exclusividade. Além disso, o local oferece atendimento personalizado para ajudar os clientes a escolherem os produtos mais adequados às suas necessidades. A loja oferece estacionamento ao lado, com acesso direto à loja. Fazemos entregas. Veja essa notícia. Alunos da Rede Estadual de Ensino são premiados na Olimpíada Nacional de Química. E essa outra? Alunos de Escola Estadual de Sinop conquistam vaga em torneio mundial de robótica nos Estados Unidos. E não para por aí. Educação Pública de Mato Grosso salta do 22º para o 8º lugar no IDEB. Para o jovem que escolhe a educação, só existe um caminho: oportunidade para uma vida melhor. Continue incentivando seu filho nos estudos. A educação abre portas para o futuro. Governo de Mato Grosso. Voltamos aqui. Hoje nós estamos falando com a doutora Vanessa Moraes, ela que é expert em aparelho auditivo, é a referência aqui no nosso estado. E eu deixei para ela uma pergunta anteriormente, no primeiro bloco, querendo saber se o valor desses aparelhos auditivos, porque muitas vezes ela estava falando muito em tecnologia, são aparelhos mais delicados, que são menores, quase invisíveis, né? E, doutora, qualquer pessoa pode ter acesso a esses aparelhos? Porque a pessoa, por exemplo, a pessoa que tem uma condição financeira menos assim, e ela está com problema, ela precisa de usar um aparelho, como que ela faz? Ela pode conseguir? Então, Dalva, o Brasil não fabrica aparelho auditivo, né? Então, os maiores fabricantes são a Dinamarca e a Alemanha. Então, esses aparelhos, lógico, têm um custo um pouco mais elevado. Sim. Né? Porém, a gente tem algumas opções de crédito, de financiamento aqui. Então, o Banco do Brasil, para as pessoas que têm um salário com menos de salário mínimo e são corretores do Banco do Brasil, eles conseguem fazer esse financiamento em até 64 vezes e com juro muito baixo. Podem também sacar
o saldo do FGTS e comprar um aparelho auditivo. Certo, então quer dizer que é muito bom, qualquer pessoa pode ter, então? Sim, a gente facilita, a gente tem, né, várias linhas. Certo. Mas assim, os aparelhos auditivos existem de R$5.000 até R$28.000 cada certo, um. depende ali da pessoa escolher o modelo, a marca, né? A necessidade dela. Então, eu não vou vender um carro importado blindado para um paciente que tem uma perda leve. Certo. Então, a gente vê assim, o custo-benefício com o paciente e explica. Né? A gente tem 3 marcas hoje que o nosso grupo, né? Hoje eu faço parte de um grupo chamado Binaural, que é um grupo que existe há 40 anos no Brasil. Eu estou há 30 anos aqui em Cuiabá, então esse ano nós fizemos a fusão dessa empresa e a gente consegue sim atender os pacientes. E se a pessoa estiver sentindo alguma necessidade, aí ela fala, não, eu estou praticamente surda, eu preciso ir lá na doutora Vanessa, ela vai direto lá ver o aparelho ou não? Ela tem que passar por outro tipo de profissional para chegar lá? A gente sempre pede para o paciente passar primeiramente pelo otorrinolaringologista, porque essa perda auditiva, ela pode ser por uma cera no ouvido, pode ser que ele tenha uma perfuração timpânica, pode ser que ele tenha uma outra patologia, sabe, que é como se fosse uma cebola que cresce dentro do ouvido, que aí é cirúrgico, então que nem sempre é o aparelho auditivo. Então, a gente precisa do diagnóstico do otorrino, a indicação do otorrino para se colocar o aparelho auditivo. Certo. E agora, eu queria que você falasse para nós, doutora, porque assim, o ruído, né, o zumbido no ouvido, que várias pessoas sentiram na época, quando surgiu aqueles comentários, eu tomei vacina na época da pandemia, tomei vacina e me deu zumbido. Existiu isso mesmo? Ou foi folclore? Conta para nós, o que foi isso que aconteceu? Não, assim, tem vários relatos na literatura de pacientes que tiveram perda auditiva acompanhadas de zumbido após o Covid, ou após tomar a vacina do Covid. Então, o que é o zumbido? O zumbido é uma fonte sonora que está dentro da cabeça, ou de uma das partes, ou de cada ouvido, sem existir a fonte sonora gerando ele. Ele está ali dentro, mas não tem nada que tem, nenhum motorzinho que está ligado, que está gerando esse barulho. O que nós fazemos? A gente faz uma audiometria, a gente tria essa frequência desse zumbido, que chama acufenometria, que é a medida do zumbido, e pegamos o aparelho auditivo, adaptamos com ele e colocamos justamente nessas frequências que estão alteradas, que provavelmente é o zumbido que está acontecendo. Então, o que o aparelho auditivo faz? Ele, não é que ele mascara, ele habitua, ele fica, aqui está o zumbido e aqui está o som do aparelho. Então, ele vai se habituar com esse som do aparelho. Então, passando a não escutar mais o zumbido. Entendeu? Certo. Como se fosse ele fizesse uma sombra para o zumbido. Certo. Então, no caso, o aparelho auditivo, ele não serve só para a pessoa voltar a escutar, mas ele tira o zumbido também? Ele mascara o zumbido. Certo. Ele mascara. Mas aí a pessoa não fica mais com aquele zumbido. Ela tem que usar o aparelho. Tirou, o zumbido volta. Volta. Impressionante. Olha aí, eu não sabia que o aparelho auditivo tirava o zumbido. Sim, interessante isso. Sim. É uma das terapias que a gente faz para o zumbido, essa. É a tentativa do uso de aparelho auditivo. Certo. E você já apareceu para você lá, paciente, que teve esse caso do zumbido da vacina? Doutora? Bastante. Eu tomei a vacina na época da pandemia, né, do Covid,
e sentir esse zumbido? Bastante. Agora diminuiu bastante essa queixa, mas há 1 ano e meio atrás, isso foi muito grande, o movimento do consultório, das pessoas pedindo fazer exame por causa desse zumbido. E constatava que realmente estava com esse zumbido. Estava. E que antes não tinha. Tá tudo muito novo depois, tudo muito né? novo, realmente. E é muito difícil de comprovar que é isso, né? Agora, o zumbido normal, que a pessoa tá do nada começa a dar aquele zumbido no ouvido. A primeira coisa que a gente fala é corra para o otorrino. Né? Porque muitas vezes esse zumbido, ele pode desenvolver uma perda auditiva, que a gente fala, uma perda auditiva súbita. Ele acorda sem uma audição em um ouvido. Entendeu? Olha, começou com zumbido, fui dormir, acordei no outro dia, acordei sem escutar nada do ouvido direito. Esse paciente tem que procurar o otorrino imediatamente, porque existem alguns medicamentos que, se ministrados bem cedo, eles podem minimizar os prejuízos que essa perda auditiva pode causar no paciente. Certo. Então, sempre que a gente fala, procura o otorrino, rapidamente acontecendo alguma coisa, algum sonzinho estranho, procura o otorrino. Certo. E no caso, tem a ver esse zumbido com labirintite? Não, que a gente já falou lá atrás. Muitas vezes a labirintite Ele dá o zumbido. Do zumbido, né? Vem. Não necessariamente que ela está perdendo a audição. Não. Isso aí você detecta assim, pode também muito direto lá. Você tem algum aparelhozinho que a pessoa chega lá, coloca, fala assim, você já perdeu tanto por cento da sua audição? Sim, a gente faz um exame. Né? Quando o paciente chega com o pedido do médico, a gente faz o exame e vê o quanto que ele perdeu de audição, quanto está normal, quanto perdeu. Certo. E essa perda, muitas vezes, que se for uma perda tipo 10%, 20%, ela vai precisar usar o aparelho? Então, depende, Dalva, porque muitas vezes uma perda leve para mim significa muita coisa para a minha função, para aquilo que eu exerço e para a audição que eu tinha. Então, assim, o limiar de normalidade é 25, mas se você, por exemplo, está escutando agora 30, 40, está com uma perda pequena, mas e se você escutava em 5 anos e eu não tenho a sua medida anterior de audição? Certo. Então, acho que toda perda, ela tem que ser avaliada justamente com a maneira de ser, com a profissão, os impactos dessa perda na vida do paciente. Doutora, explica pra gente sobre quando entra um bichinho, que você tem a sensação que ele entrou. O que faz? O que faz nesse caso? Porque ali ela pode perder também a audição por conta porque acontece de entrar, né? Você deve ter casos assim. Acontece, quando ele não é removido, aí que... Piora muito, né? Primeira coisa, tem que detectar se ele está lá, é isso? Tem que correr para um pronto-socorro de ouvido. Tem que... Aí o médico já coloca uma substância, já tira com pinça, tudo. Porque acontece da pessoa... Demais. E a pessoa também perdeu a audição por conta disso, acontece? Se não tratar, se deixar lá, né? Esse bicho vai morrer, vai infeccionar, vai encher de bactéria, de fungo, tudo. Vai dar uma... E no caso também a gente percebe que tem gente que pega o cotonete e usa de uma forma muito agressiva, né? Isso aí pode comprometer também? Então, o cotonete, ele deve ser limpado, aliás, o ouvido deve ser limpado com esse dedo, com a toalha e até onde vai o seu dedo, só. É mesmo? Cotonete é para limpar o nariz. É mesmo? E a gente usa tão errado, né? Muito errado e de forma muitas vezes agressiva até pro ouvido. Uma força, né? Que aquilo ali pode irritar, né? O tímpano. E o tímpano também, a gente fala assim, a pessoa perdeu... Acontece da pessoa perder o tímpano, assim, acabar com... Perfurar o tímpano. Isso. Assim, você pode perfurar o tímpano com um beijo, né? Um beijo
de forte intensidade, você pode perfurar. É tão sensível assim o tímpano? Infecções maltratadas, que aí o líquido não tem para onde vir, aí ele perfura o tímpano. Na verdade, o tímpano ele tem uma função na fisiologia da audição, né? Então, o som entra pelo ouvido, vai até o tímpano. Depois do tímpano, a gente tem 3 ossículos, martelo, bigorna e estribo, que com esse som chega, vibra esses 3 ossículos e leva o som lá para a cóclea, para o ouvido interno. Então, se isso aqui tá com uma perfuração, ele não vai vibrar, o som não vai chegar até o ouvido. Então, vai ter um atraso de condução do som. Não é uma perda para sempre, não é uma perda de nervo auditivo, é uma perda condutiva, de condução. Então, uma vez que essa membrana for reconstituída, muitas vezes quando é criança, até uns 10 anos, ela naturalmente ela se reconstrói. Mas quando é adulto, não, tem que passar por cirurgia. Mas a perfuração, ela dá uma perda auditiva, sim. E muitas vezes essa perda auditiva é temporária ou ela pode voltar a ouvir normal, escutar? Se refazendo a membrana, ou com cirurgia, ou ela voltando ao normal, volta a escutar normal. Né? E no caso, a criança, quando tem otite por conta de natação, acontece muito. Então. Isso aí é perigoso a perder uma audição, no caso, se ela tiver muita sequência de ter essa otite? Não, eu vou te falar sobre a minha experiência como mãe. Enquanto eu não tirei o meu filho da natação com a água da piscina aquecida, eu não parei de ter focos de infecção no ouvido do meu filho. Mesmo eu colocando tampão com a touca por cima, não. Porque aquela água aquecida ali, aquilo ali prolifera tudo, né? Fora que as crianças fazem xixi, né? Mas então você sugere que usa aquele tampão para natação? Além do tampão, a touca. A touca, né? A touca. Certo. Olha, bom saber, então. E eu vou chamar o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para terminar de falar um pouco mais dessa audição da gente que é tão importante e de aparelho auditivo. Eu te aguardo. Fala, meu amigo, liga na TV AL aí, tô aqui representando o nosso setor no Audiência Pública, mas liga rapidinho porque já vai começar. Já tô sintonizado, avisei até os amigos lá de Pedra Preta. A gente acompanha tudo até do quintal de casa. Filho, você tá assistindo aí também? Ih, amor, será que eu perdi? Não perdeu, não. A expansão do sinal da TV AL chega para 45 novos municípios. É o nosso trabalho indo longe para você ficar mais próximo do parlamento. Tem informação, tem cultura, tem programação ao vivo e muito mais. O que você vê nessa tela também se multiplica por outras, através dos nossos canais digitais. Olha aqui, vamos ver pelo YouTube. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Magazine Ilustre. Desde a sua primeira edição, o trabalho nunca parou. Eventos, fatos e personalidades estamparam nossas páginas, mas foi preciso escrever com paixão e acreditar na força de um veículo direcionado para conquistar o mercado. E o sucesso só aconteceu porque nós decidimos a quem é verdadeiramente ilustre. Você! Veja essa notícia. Alunos da Rede Estadual de Ensino são premiados na Olimpíada Nacional de Química. E essa outra? Alunos de Escola Estadual de Sinop conquistam vaga em torneio mundial de robótica nos Estados Unidos. E essa notícia aqui. Estudantes da Rede Estadual são selecionados para intercâmbio na Inglaterra. E tem mais. Banda de Escola Estadual de Cuiabá conquista primeiro lugar em 4 categorias em concurso no Rio de Janeiro. E essa notícia aqui? Aluna de Colíder participa do programa Jovens Embaixadores no Exterior.
Olha só essa! Estudante de escola estadual de Chapada dos Guimarães tem a vida transformada pela Copa Educa. E não para por aí. Educação Pública de Mato Grosso salta do 22º para o 8º lugar no IDEB. Para o jovem que escolhe a educação, só existe um caminho: oportunidade para uma vida melhor. Continue incentivando seu filho nos estudos. A educação abre portas para o futuro. Governo de Mato Grosso. Se você quer vencer, mas não sabe como, eu tenho a solução. O fruto de amanhã só colhe quem investe hoje. Olha a dica do milhão. Capital premiado, eu quero vencer. Quero ganhar uma caminhonete da Olé. Capital premiado Sicredi. Participe. O que é bom está ficando melhor ainda. Mais uma super atração no Aquapark Pantanal é o Half Pipe. Uma rampa aquática gigante, com boia para 2 pessoas. Muita aventura e adrenalina. Venha logo conhecer. Piscina de ondas, tirolesa, kamikaze com 70 metros de comprimento. Aqualândia. Cachoeiras, bar molhado, piscina coberta, toboáguas adulto e infantil. E tem mais! Bangalôs para fazer a sua festa de aniversário ou eventos em geral. Compre seu ingresso antecipado pelo nosso site www.aquaparkpantanal.com.br. Telefone 999999102. Aquapark Pantanal, entre nessa onda! O Mercado dos Aromas, na Avenida Isaac Póvoas, em Cuiabá, é um espaço especializado em produtos voltados para matéria-prima, para a elaboração de aromatizantes, perfumaria, cosméticos e velas. Lá é possível encontrar uma variedade de essências, difusores, matéria-prima para velas aromáticas e sabonetes artesanais e outros itens que proporcionam experiências sensoriais e relaxamento. A loja costuma atrair quem busca por soluções para perfumar ambientes e cuidar do corpo e da mente, com foco em qualidade e exclusividade. Além disso, o local oferece atendimento personalizado para ajudar os clientes a escolherem os produtos mais adequados às suas necessidades. A loja oferece estacionamento ao lado, com acesso direto à loja. Fazemos entregas. Voltamos aqui com a nossa entrevistada de hoje, a doutora Vanessa Moraes, que nós estamos falando de aparelho auditivo, de audição. E eu gostaria que ela falasse para nós agora, doutora, como que faz a pessoa quiser te encontrar? Como que ela faz? Como que é essa triagem para chegar até você? Tá. O meu consultório fica ali na Mato Grosso, esquina com a Prainha. Agora a gente está com o nome de Binaural, porque eu faço parte desse novo grupo. E o paciente sempre chega até nós, ou ele já passou pelo otorrino, ou ele tem um exame antigo de audição. Então, eu mostro todas as possibilidades de aparelho para ele, né, as funcionalidades, o que o paciente precisa. Porque lá, Dalva, assim, eu não vendo a mais, entendeu? Eu vejo a realidade. O que o senhor faz? O senhor usa o WhatsApp, o senhor assiste filme, o senhor... Então, é isso. Então, não vou precisar colocar um aparelho que aceita 40 tipos de programas adicionais que ele pode usar. Então, assim, é voltado para a necessidade dele. Então, eu programo o aparelho, empresto para o paciente. Empresta, que maravilha. Sim, eu empresto porque ele precisa ir para a casa dele e sentar na televisão dele, que antes ele escutava em 55 e agora ele escuta em 25, 30. Então, isso a família precisa perceber. A campainha que ele voltou a escutar, o quanto que ele está mais presente no círculo familiar.
menos cansado, menos irritado. Então, esses comportamentos que são importantes para nós. Porque nós temos um teste que se faz assim. Sem aparelho ele escuta em 80. Com o aparelho ele está escutando em 40. Mas ele está escutando tons, tom puro que a gente fala. Mas o que é importante é o que muda na vida. Não é tom que a gente quer que ele escuta, a gente quer que ele converse, que ele entenda, que tenha um entendimento disso aí do que a gente está falando. Então tem que ir para a vida social, para a vida dele. Isso. Aí eu peço para ir ao shopping, ao centro, para ir na feira do Porto. Vários sábados eu encontro vários pacientes na feira do Porto. Então, para eles conversarem com as pessoas nesse tempo, antes de comprar o aparelho auditivo. A gente não vende aparelho auditivo, sendo que o paciente não faça o teste domiciliar. E adaptação, né? Porque é um aparelho, é um objeto estranho no organismo da pessoa. Então ela vai ali, porque você, veja bem, você não usa nada, de repente tem alguma coisa que dentro, queira ou não queira, ela cria um desconforto, né? É um objeto estranho. É um objeto estranho. E tudo que é estranho no organismo, ele tenta expelir. Então, é a mesma coisa que eu pegar meu relógio, que eu sempre usei na mão esquerda, eu mudar para a direita. Eu vou ficar sentindo a presença dele, até eu me habituar. E essa habituação do aparelho auditivo, ela não acontece se não for usada menos de 8 horas por dia. Então, eu já falo, o senhor quer? Quanto por cento o senhor quer? Porque, assim, se ele falar que é menos de 80%, eu já falo para a família, vai ser difícil. Porque o paciente tem que querer. Não é uma coisa fácil. Uma necessidade, né? É uma necessidade, mas que ninguém quer. Ninguém chega lá feliz porque vai colocar um aparelho auditivo, mas eles saem felizes depois que eles saem. Porque vê o resultado, né? Porque, gente, é terrível. Ninguém vai procurar, eu acredito. Eu, por exemplo, eu tiro por mim, né? Procurar um médico feliz, igual você vai numa estética, num salão de beleza, mas é necessário. Quando é necessário, se faz necessário, você também tem que ajudar o profissional, porque o profissional está ali realmente para te ajudar, né? Sim. Então você deve ter alguma dificuldade com alguns pacientes também, né? Sim, de teimosia, de falar, eu não vou conseguir, e você ainda ter que dar aquela parte de psicóloga, né? Tem uns que, assim, eu falo, se reclama, eles escutam. Se eles não reclamam, eles escutam. Se reclama, se escutam, eles reclamam. Se não escutam, eles reclamam também, né? E é onde eu fico, né? Então, é onde eu falo, não, o senhor vem aqui, no celular, faz isso aqui, tem o vermelho, tem o azul. Aí a gente vai adaptando, a gente convence. Convence, né? Então, olha, eu acho assim que tudo vai dependendo da pessoa, em tudo na vida, né? Se o profissional está ali para ajudar e a pessoa também quer se ajudar, as coisas andam em caminho. Sim, né? Aí a gente sabe que é tudo uma coisa, uma necessidade que a pessoa ela precisa daquilo para ter uma qualidade de vida melhor, né? Sim. Porque ali ela vai ter também uma qualidade de vida melhor, não é mesmo? E olha, a gente já está chegando aqui no final do programa. Hoje nós conversamos com a doutora Vanessa, tiramos todas essas dúvidas do ouvido, né? Que no decorrer da vida a gente muitas vezes pode ter algum problema, muitas vezes a criança, como a gente falou lá no início, que ela já nasce com esse problema da audição, mas que tudo tem uma solução hoje, principalmente com essa tecnologia super avançada que a doutora Vanessa tem, essa qualidade de atender esses pacientes do mais diversos até os mais, né, que procuram sofisticação. E eu gostaria, doutora, de perguntar aqui, fazer um bate-bola rapidinho da gente assim, querendo saber o que é um sonho para você, se você tem um sonho na vida. Dalva, eu posso te dizer que o meu sonho eu concretizei. Eu fiz fonoaudiologia porque meu pai era deficiente auditivo e nós morávamos em Rondonópolis e o meu pai veio antes da Bahia para São Paulo de Pau de Arara e o meu pai
teve uma doença, ele teve malária, ele ficou muito tempo no hospital e ele tomou muita medicação ototóxica e ele perdeu a audição dos 2 ouvidos, perdeu 70% a 80%, e ele usava aquele aparelho atrás da orelha. E o sonho dele era não mostrar aquele aparelho auditivo. Então eu fui fazer fonoaudiologia. Olha. E graças a Deus, depois que me formei, eu consegui colocar um aparelho pequenininho no meu pai, nos 2 ouvidos, que ele realmente usava, porque o outro ele não usava, porque ele não queria mostrar. Então, assim, dizem que a paixão de toda mulher é o pai, né? O pai. E você então, teve isso na sua casa, né? Eu tive isso na minha casa. E você viu. E isso eu sinto todas as vezes, quando eu vejo o idoso ser reabilitado. Eu sinto essa sensação, sabe? Do sorriso do meu pai, da gratidão que ele ficou. Da alegria, da sua realização, né? Então foi um sonho realizado, no caso. Foi um sonho realizado. E fala para nós uma realização que você gostaria, assim, de realizar. Eu me preocupo muito com o futuro dos meus filhos, né? Então eu quero muito o sucesso do Pedro e da Giovana, sempre baseados na ética, no carinho, no respeito. Então, porque eles foram criados com isso, com essa base, e eu quero que eles sigam esse caminho. Que maravilha! E fala para nós rapidinho uma viagem que você já fez ou que você gostaria de ainda fazer, uma viagem. Então, eu já estive na Dinamarca, em Copenhague, 4 vezes. Copenhague é a fábrica da Videx. E todas as vezes que nós íamos fazer essa viagem de estudo, a gente tem um grupo do Brasil inteiro e nós fazíamos outros países. Então, realmente foram viagens que marcaram a minha vida e que está para acontecer outra, agora em setembro, outubro, e é mais uma que eu estou para realizar. Inesquecível que foi, né? Ô, doutora Vanessa, eu só quero agradecer imensamente a sua presença hoje aqui, por ter esclarecido para nós, para as pessoas que estão nos assistindo, essa coisa muitas vezes do ouvido, que é tão delicado e tão importante, que faz parte da vida nossa, do dia a dia, né? Que é muito importante na vida de todo ser humano, e do aparelho auditivo que você tem lá, que a gente falou tanto aqui, né? Acho que a gente deu para esclarecer muito. Eu quero agradecer imensamente sua presença. Eu te agradeço essa oportunidade, e para os ouvintes que contribuam para os não ouvintes, né? Essa possibilidade de voltar para o mundo do som, né? Porque através da comunicação, desse relacionamento, é que a gente constrói uma vida mais feliz, uma vida mais fácil, uma forma de a gente ter mais de contemplar Deus. Então é só com a audição mesmo. Tá ótimo. Muito obrigada mais uma vez. E nós vamos ficando por aqui, lembrando que o programa Por Dalva Costa, ele é exibido aqui na TV Mato Grosso, canal 27, todos os sábados às 18 horas e com reprise domingo às 17 horas. E depois nós estamos no canal do YouTube, no programa Por Dalva Costa. Eu te espero. Até lá. Obrigada. Foi ótimo.